14 de 3 de 2023, hoje a gente vai fazer aquele resumo e tem muito conteúdo interessante para você. Como sempre nos resumos e em todos os vídeos que a gente está trazendo, tem um índice na descrição, então você pode ir direto ao assunto que te interessa. Se você não é inscrito, não se esquece de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos, não se esquece de curtir e compartilhar esse vídeo para dar aquela força. Convido você também para conhecer o nosso portal CMDFI. Todos esses protocolos que estão aqui, pessoal, eles têm previsão de preço no CMDFI e também tem informações sobre as DEX, as melhores farms, etc. Então dá uma olhadinha lá no CMDFI. Se você quiser, você pode criar sua conta também e ganhar criptomoedas. Inclusive essas que estão aparecendo aqui, você escolhe quando você quiser fazer o seu pedido de saque, tá? Então dá uma olhadinha lá no CMDFI, é grátis, não existe investimento da sua parte. Além de tempo, é claro. Hoje, pessoal, a gente vai falar de 4 protocolos e é um assunto muito importante aqui com vocês. Vamos falar da Zyber, vamos falar da Position, vamos falar da Tulip e vamos falar da Avalanche. Há quanto tempo a gente não fala sobre a Avalanche, né? Então vamos falar sobre esses 4 protocolos. Já está aqui, você já está vendo na aba do navegador, que é praticamente a sequência que a gente vai falar. A gente vai começar com a ZyberSwap. Eu ainda não fiz a minha entrada porque o mercado ele teve uma volatilidade impressionante nos últimos dias e vocês sabem que, como eu mencionei naquele momento, eu estava aguardando tanto a volatilidade do token da DEX, como também a volatilidade do mercado, porque este protocolo aqui, pessoal, eu estou com a intenção de fazer um aporte um pouquinho mais elevado, porque a V3 desse protocolo aqui, teve algumas pessoas que mencionou, algumas não, eu vi um comentário só, mencionando que eu tinha feito vídeo sobre o protocolo no topo, por quê? Eu fiz o vídeo mais ou menos $10, vocês estão lembrados, né? Vamos conectar com a carteira aqui. Mais ou menos $10 eu fiz o vídeo, e depois, em sequência, passado ali, acho que 48 horas, 70, mais ou menos aí, 2, 3 dias, eu fiz um vídeo novamente quando estava a 20. Só que, quando estava a 20, eu fiz o vídeo, posso deixar aí no primeiro comentário fixo para vocês. Já falando para vocês, pessoal, coloca o dinheiro no bolso, que nada sobe para sempre. Vocês estão lembrados, quem acompanha o canal está lembrado disso. Praticamente 2 vídeos em sequência falando sobre o protocolo. Quem entrou no token ali, já dei o alerta para vocês, para vender, que possivelmente o preço podia corrigir. Lembre-se também que no vídeo inicial eu sempre comentei com vocês que as pool segura para fazer entrada seria de Ethereum com USDC, de Bitcoin com USDC. Vocês estão lembrados disso também, né? Que a outra seria de alto risco, né? Vocês estão lembrados com certeza disso. Mas veja bem, pessoal, o USDC teve esses probleminhas, só que esse problema que aconteceu com o USDC, na minha opinião, deixou ela um pouco mais forte. Mostrou que de fato, as reservas delas estão ok porque ela conseguiu não só se recuperar, mas conseguiu também mostrar para o mercado, fora do mercado de criptomoeda, o quanto a USDC é forte. Então, para mim, eu acho que dá para se expor sim, não que comprometa o seu capital na USDC, tá? Mas dá para se expor. Diversificar é o mínimo que você tem que fazer. Tá pagando 206% de APR na V3. E por que que essa opção aqui me incentiva a talvez fornecer uma liquidez bem mais elevada, talvez passar de $1.000, por exemplo, nessa pool aqui? Pelo seguinte, porque agora essa pool aqui e essa V3 ela é suportada pela Algebra. Para quem não sabe, esse protocolo aqui suporta liquidez para a QuickSwap, por exemplo. Então ela é um provedor de liquidez onde você tem muito mais segurança para você depositar os seus fundos. Então tá muito mais interessante a ZyberSwap hoje, na data desse vídeo, 14 de 3 de 2023. E me surpreende também como eles desenvolveram muito rapidamente esse protocolo, lançando recurso atrás de recurso. Acho que a equipe de desenvolvimento do protocolo parece ser muito interessante. Ponto negativo que eu não gostei, a correção do token? Não, a correção do token eu falei para vocês que ia ser normal, lembra? Eu não gostei que no vídeo que eu fiz sobre a Zyber, o primeiro vídeo, teve um enxame de boot no vídeo. Eu não gosto muito disso. Geralmente isso acontece em protocolos que não é confiável, tá? Mas um enxame mesmo. Eu acho que dezenas e dezenas de comentários de boot de pessoa falando, esse é o melhor protocolo, não sei o que, principalmente gringos, tá? Eu não sou muito fã disso, isso me ligou um pouquinho o alerta, mas é a partir do momento que a gente tem essa V3 lançada com a liquidez pela Algebra, eu acho que a confiança no protocolo melhorou bastante, mas não deixa de ser um ponto negativo isso que eu acabei de mencionar para vocês. Então o Zyber está nos meus planos para receber um aporte muito interessante, só que você tem que estudar o protocolo. O dia de amanhã já é outro dia,
Tá? Então você tem que estudar um protocolo de lançamento, você tem que ver o que está acontecendo, saber o quanto você pode arriscar, o quanto você pode aportar num protocolo igual esse daqui. A melhor pool continua sendo essas duas de Bitcoin e o USDC, de Ethereum com USDC, e também a pool de stablecoin pagando 32% de APR. Diversificar, muito importante que eu falei para vocês, tá? Não comprometa mais de 1, 2, 3% do seu capital aqui, mesmo que esteja pagando muito. É um protocolo de lançamento. Mesmo que a gente tenha agora o apoio da Algebra, é um protocolo de lançamento. Então não se esqueçam disso. Bom, vamos sair daqui desse protocolo para a gente falar sobre a Position. Pessoal, é a primeira vez que eu vejo, compartilhado anteriormente, mas é a primeira vez que eu vejo a equipe da Position comentando sobre a falta de liquidez no DPTP. É a primeira vez. Eu acho que isso daqui, primeiro, isso comprova que o lançamento do DPTP não foi correto, não teve os ajustes corretos, talvez a alavancagem estava muito alta, porque ele menciona rapidamente aqui que muita gente conseguiu muito dinheiro com o protocolo e esvaziou a liquidez do protocolo. Isso pode acontecer? Não, isso não pode acontecer. Por que isso não pode acontecer? Porque o fundo dos investidores, principalmente quem entrou depois, fica preso no protocolo. Isso daqui é um dos erros mais graves que pode acontecer com uma DEX. Isso não pode acontecer de maneira alguma. E isso aconteceu. E eu vi uma atualização no Twitter, atualização semanal da Position, que apenas 5% nos últimos dias da liquidez foi corrigida, da liquidez aí para o DPTP, ou seja, é muito pouco. Então, nesse mesmo artigo aqui, ele menciona também o que pode ser feito para encontrar soluções para isso. Só que, pessoal, aqui a gente tem essa falha, na minha opinião, gravíssima do lançamento do DPTP, somado a um lançamento, a um airdrop de 5 milhões de token pose. Vocês já entenderam que se isso não for solucionado até o lançamento, até a colheita desses token pose no airdrop, o dump que pode acontecer no token pose, talvez não consiga se recuperar mais. Então esse aqui é um aviso muito importante que eu estou compartilhando com vocês. Tá? Então fica ligado, veja o quanto está comprometendo o seu capital. A Position, desde meados de 2022, mais ou menos, começou a aumentar um pouco o risco, porque a liquidez foi diminuindo drasticamente, tá? Então o risco começou a ficar cada vez maior, e quando o risco vai ficando cada vez maior, o potencial retorno também vai ficando maior, só que, né, você não pode comprometer ali no máximo 1% do seu capital, que eu sempre venho comentando com vocês. A exposição, que eu sempre comento com vocês no vídeo na Pose, ela é de $50. A gente aguarda por uma possível solução da liquidez do DPTP, mas não deixa de ser um erro gravíssimo, na minha opinião, um erro que compromete o protocolo para o futuro, e se não for solucionado, provavelmente vai comprometer o futuro da Position aí, tá? Então é muito importante eu compartilhar essa informação com vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos fechar aqui a Position e vamos comentar sobre a Tulip. A Tulip está morrendo? Bom, teoricamente, pessoal, a gente tem uma correção sem fim para a Tulip em relação à TVL, que é o que mais importa no protocolo. Aqui a gente tem o crash da FTX marcado aqui pra gente, mas mesmo após a Solana ter dado uma recuperada, o protocolo continua perdendo liquidez dia após dia. E aqui eu não estou colocando uma tampa no caixão da Tulip, que é um protocolo que a gente já acompanhou, a gente já fez vídeo aqui, mostrou possíveis oportunidades para vocês há um bom tempo. Eu estou aqui, pessoal, dando um sinal de alerta para vocês e dizendo para vocês que eu já fiz a minha retirada daqui das pools de composição automática e voltei para a Raydium, tá? A Raydium teve um problema com hacker recentemente? Teve, só que a Raydium é a maior DEX da rede da Solana, é o protocolo mais confiável, digamos assim, para a gente fazer farm e staking pensando a longo prazo. Então eu tinha uma liquidez considerável aqui na Tulip e eu optei por fazer essa retirada e quero compartilhar com vocês, tá? Como um aviso aí também, porque a liquidez está saindo daí. O protocolo está um pouco devagar também, então é importante compartilhar esse alerta aqui com vocês, tá? Então fiquem de olho na Tulip. Se você tem uma quantidade que comprometa o seu capital aqui na Tulip, talvez seja o momento de você pensar em diversificar um pouquinho dentro da própria rede da Solana, tá? Ou fazer, talvez, quem sabe, a retirada de todos os seus fundos, tá? Só como prevenção, não digamos assim que a Tulip já morreu, etc. Apenas prevenção, certo? Então vamos lá, é um protocolo que pode se recuperar sim. Vamos fechar aqui a Tulip, porque a Avalanche, pessoal, lançou novas ferramentas. Vou pegar o gráfico aqui, pessoal, pelo seguinte, né? Janeirão aí começa com um movimento muito forte da chave, que subiu aí quase 300%, né, em 2023, ou seja, foi uma recuperação muito forte, uma recuperação que neste momento ela é de 158%,
Uma recuperação, pessoal, junto com o mercado, isso aqui é bom, tá? A gente tinha um mercado sim em baixa, e tem um mercado ainda em baixa, mesmo a gente ter assumido a tendência de alta nos últimos dias, mas assim, os protocolos que a gente pode, talvez, ver eles se recuperando no longo prazo, são aqueles protocolos que conseguem, quando o mercado se recupera, eles conseguem também se recuperar. O Bitcoin recuperou 10%, faz sentido que uma altcoin recupere talvez até 20%. Agora, se você olha para um token, por exemplo, o Bitcoin recuperou 20%, esse token recuperou 1%, 2%, talvez está até no vermelho. Outro detalhe, né, o Bitcoin caiu 20%, esse protocolo vai cair 40%, 50%, isso é normal. Agora, o que não é normal é ele não esboçar nenhuma reação quando o mercado já está virando para um momento mais positivo. Como é agora, a gente está num momento muito mais positivo do que a gente esteve nessa região aqui. Então o que eu tenho para dizer para vocês sobre a Chava é que parece que as coisas estão se ajeitando, parece que a gente pode ter uma recuperação desse protocolo a longo prazo. Lembre-se do que eu comentei com vocês sobre os Launchpad no Bear Market, eles não têm muita utilidade, isso faz com que a correção seja profunda do token. A gente teve um lançamento aqui, pessoal, o que me chama a atenção? Multiplicou capital? Não, não multiplicou capital. Esse 1.5 vezes aqui não é nada, tá? Isso aqui não é nada. O que me chama a atenção é, a gente tem o maior número de usuários desde desde maio de 2022, o maior número de participações, 3.841. Então, assim, houve um aumento de interesse muito grande. Então, isso mostra pra gente que se a gente retorna para a tendência de alta, talvez ainda em 2023, 2024, e a Avalanche se mantém de pé até lá, a gente pode observar que esses 300% aqui foi fichinha do que pode se recuperar esse protocolo. Porque foi apenas um lançamento. Imagina sendo lançado um por semana, por exemplo, e começa a multiplicar capital. Isso aqui, repito que eu falei, não é multiplicação de capital. Começa a fazer 5 vezes, 10 vezes no lançamento, vocês já sabem o que acontece, né? O preço pode sair desses 30 centavos, sair desses 20, 15 e talvez ir lá para $1, $2, $3, 5, 10. Eu acho que eu estou fazendo uma estratégia de calma, uma estratégia sem participar dos lançamentos, uma estratégia muito calma. Onde de vez em quando eu venho ali, compro 50 token, compro 100 token. Neste momento, para vocês terem uma ideia, eu acumulei apenas 200 tokens Chava. Tá? É um aporte aí quase que irrisório frente às parciais que eu já fiz no passado sobre esse protocolo. Então, devagarzinho, eu acho que dá sim para se expondo nos bons Launchpad. Isso não inclui apenas a Avalanche, inclui vários Launchpad. Então, escolha os bons, escolha os melhores. Fala, não, eu vou participar desse. Então, vai devagarzinho. Vai comprando $10, $20, conforme referência no Bitcoin, referência no próprio preço do token. Veja se eles estão compartilhando informação, se o desenvolvimento continua. O desenvolvimento não é só desenvolver o protocolo, não é só ter lançamentos aqui. É você estar conversando com a sua comunidade, compartilhando informações, tá? O marketing tem que funcionar, mesmo no bear market, o marketing de comunicação com o investidor, você não pode abandonar. Se você abandonou as redes sociais, amigo, o protocolo está abandonado, está fadado ao fracasso, com certeza absoluta, tá bom? Então a gente vai finalizando esse vídeo, eu acho que deu pra gente mostrar um pouquinho sobre cada um desses protocolos. A gente se vê no próximo vídeo, até mais, fiquem bem.